Gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em 1 João. Primeira Epístola de João, capítulo 3. Primeira Epístola de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Amém? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, porque por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabemos também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, nós precisamos do socorro do Senhor mais uma vez, Senhor, porque a Tua palavra foi lançada aos nossos corações, e nós necessitamos, Pai, nesse momento, que a Tua palavra encontre caminho nos nossos corações. Mas somente se o Espírito Santo revelar a Tua palavra a nós. Senhor, essa Tua palavra, nós temos crido que ela é viva e ela é eficaz. Senhor, que essa palavra possa penetrar em nossos corações nessa noite e fazer aquilo que Te apraz, Senhor. Estamos hoje aqui, Senhor, com o coração, muitos com o coração triste, Senhor. Outros com o coração apreensivo, Senhor. Outros com o coração desesperado, Senhor. Mas, Senhor, o Senhor é aquele que acalma os corações. O Senhor é aquele que dá direção. O Senhor é aquele que aquieta a nossa vida. Por isso nós carecemos dessa noite a visitação do Senhor em cada um de nós, para que o Senhor possa nos curar, Senhor, para que o Senhor possa nos dar a direção pela qual nós devemos seguir. Senhor, somos a Tua igreja e queremos ser edificados pelo Senhor, por isso ajuda-nos nessa noite. Senhor, tira toda a nossa incredulidade, Senhor. Senhor, tira toda a nossa falta de fé, Senhor, e edifica a Tua igreja. Dá-nos a fé, Senhor, para crermos que a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Senhor, ajuda-nos. Senhor, nós queremos trazer cativo nesse momento a nossa mente ao Senhor. Senhor, nós queremos trazer todas as nossas dificuldades diante do Senhor, para nós aprendermos, Senhor, a Te adorar no meio das tribulações. Porque nós precisamos, Senhor, que o Senhor trabalhe em nós. Por isso essa noite, Senhor, é especial. Por isso que essa noite o Senhor nos reuniu aqui, Senhor, para falar profundamente aos nossos corações. Porque nós somos Seus filhos. Nós somos os herdeiros do Senhor. Por isso edifica-nos para a glória do Senhor. Senhor, ajuda, Senhor, essa noite, por misericórdia. Ajuda cada um de nós. Sonda o nosso coração e vê se há algum caminho mau em nós, Senhor. Guia-nos pelos caminhos eternos, Senhor. Nos ajude, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Irmãos, esse texto uns 3 dias já que eu tenho buscado a mente do Senhor, para que o Senhor me dê graça, para que eu fale segundo a vontade dEle. Aquilo que Ele tem revelado ao meu coração sobre esse texto, que o Espírito possa usar nessa noite para expor exatamente como o Senhor quer, para que edifique as nossas vidas, para que realmente possa haver uma mudança em nosso viver. Irmãos, porque não é possível, nós somos a igreja do Senhor, fomos comprados com o precioso sangue de Cristo, e o Senhor Jesus se entregou naquela cruz, sabe, aquela coroa de espinho na sua cabeça, perfurando o seu crânio, tudo aquilo por nossa causa, sabe, aqueles pregos perfurando a sua carne, pendurado ali naquele madeiro, irmãos, por nossa causa. Isso precisa chocar o nosso coração, sabe, isso precisa fazer mudança nas nossas vidas, porque os dias da volta do Senhor está perto, e nós precisamos sair daquela mornidão, muitas vezes, que nós estamos, porque muitos de nós, irmãos, estamos vivendo a vida cristã de qualquer jeito, e de qualquer jeito o Senhor não vai aceitar, sabe? Se o Senhor não vai aceitar, nós vamos ver um texto lá de Hebreus, que vai dizer assim: segui a paz com todos, e sem a santificação ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus. Sem a santificação ninguém verá Deus. E o que é a santificação, irmãos? A santificação é o ato de se tornarmos santo, sabe? Enquanto a santificação é você se entregando todos os dias ao Senhor, é você tomando a cruz todos os dias, aí você vai se tornando cada vez mais semelhantes a Cristo. Essa é a grande beleza da palavra do Senhor, porque não é nós que fazemos, é o próprio Espírito que faz em nós, mas nós precisamos colocar o pé na água, sabe? O pé na água pela qual nós vamos começar a ser transformados. Precisamos, irmãos, nós precisamos que o Espírito Santo pegue firme conosco, porque nós temos o coração duro, sabe? Nós temos um coração duro, mas nada é impossível para o Senhor. Nós precisamos orar ao Senhor, ter uma oração de entrega total a Ele, para que Ele comece a transformar as nossas vidas para a glória dEle, né? Então, voltando a esse texto, irmãos, ele traz uma palavra muito forte para nós. Ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então aqui, o primeiro alerta para nós precisamos olhar que amor é esse, que tamanho de amor é esse, que nós éramos pecadores, nós estávamos perdidos, mas o Senhor, na sua infinita graça, foi lá e nos resgatou através da obra do seu Filho, entregou o seu Filho. Então, irmãos, primeira coisa que precisa impactar nosso coração é esse amor, né? Será que nós teríamos coragem de se entregar por alguém, né? Então, são perguntas que nós precisamos fazer para que nós possamos ir aos pés do Senhor e a palavra do Senhor possa começar a transformar as nossas vidas, porque nós somos filhos de Deus, né? O mundo sempre fala assim, tá escrito em vários cartazes: sou filho de Deus, sou filho de Deus. Não, não, o mundo não é filho de Deus. O mundo é criatura feita por Deus.
Nós, quando não conhecíamos o Senhor, nós não éramos filhos, nós éramos criatura feita por Deus. Mas a partir do momento em que nós recebemos Cristo Jesus, cremos na obra redentora dele, aí nós passamos a ser filhos de Deus. E agora ele dá uma certeza que de fato somos filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu ao próprio Deus, não conhece a Deus. O mundo vê falar de Deus, o mundo faz tantas coisas em nome de Deus, mas ele não conhece a Deus. Quem conhece a Deus são aqueles que foram transformados em filhos, e nós fomos. Pela glória do Pai, ele chamou a cada um de nós, nos encontrou na lama, no pecado, e se revelou a nós. Como ele diz lá em João 15, 16, não foi vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi, eu escolhi vocês. E aí eu escolhi vocês para que vocês sejam meus filhos, e aquilo que eu falar para vocês, vocês possam ir e cumprir. Por quê? Porque vocês são a minha família. Sabe? Então isso precisa impactar o nosso coração, irmãos. E eu quero andar um pouquinho nesse primeiro verso, mas nós vamos ver algumas coisas aqui nesse segundo verso também. E ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Sabe, então, que precioso. Então, esse é o nosso anelo, irmão. Por isso que ele diz assim no verso 3, a si mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança. Qual é a esperança nossa, irmãos? Nós cremos no Senhor, beleza. Cremos no Senhor, temos a vida de Cristo, mas qual é a nossa finalidade? Para onde que nós vamos ir? Não é? Sermos transformados segundo a imagem de Cristo. Assim como Ele é, nós seremos. Né? Nós só não seremos semelhantes a Ele no poder da deidade, né? Mas no poder que Ele tem para que possa transmitir para nós amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Isso aí são atributos dele que Ele vai transportando para nós, né? Agora o poder de Deus, Ele não vai deixar nós ter o poder, mas a vida de Cristo vai transformando. Então nós vamos poder vê-lo como Ele é. Que glorioso isso. Então essa deve ser a nossa esperança. Agora, se nós não nos purificar, como que nós vamos querer ver o Senhor? Como que nós vamos querer estar junto com o Senhor, né? Se nós vivemos uma vida no mundo, um pé no mundo e um pé na vida do Senhor, não, Ele não vai aceitar. Ou nós somos 100% dele, Ele não vai aceitar 99%, irmão. Não, irmãos, Ele quer tudo, e quem faz isso é Ele mesmo. Nós só precisamos estar com o nosso coração disponível a Ele, e dizer assim: Senhor, entra no meu coração e tira, porque é Ele quem tira o nosso pecado, as nossas lutas, é Ele quem faz, sabe? Então nós precisamos começar a entender que amor é esse, né? E eu quero andar pela palavra do Senhor, ver muitos textos nesse verso 1 aqui. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, né? E o primeiro texto é um texto muito conhecido nosso, de Evangelho de João, né? E eu quero ir lá com os irmãos, Evangelho de João, capítulo 3. Verso 16. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, ele fala assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Então veja só, Deus amou de tal maneira que deu, né? Ele deu para que todos aqueles que nele crescem, né, teriam a vida eterna, né? E a vida eterna está em Cristo Jesus. Então essa é a beleza da palavra do Senhor, que nós precisamos crer. E algo interessante aqui, que Jesus ele veio não para condenar. Muitas vezes a gente tem tanto medo, irmãos, de, para mim não tem mais jeito. Não, ele não veio para nos condenar. Essa vinda que ele veio, que ele foi para a cruz, foi para nos salvar. Agora ele virá a segunda vez para nos julgar. A segunda vez que ele vem, aí sim, aí vai ser julgamento. E o julgamento começará pela casa de Deus, começará pelos filhos, né? Então, e nós precisamos anelar por esse dia, né? Agora a pergunta é, eu tenho esperado o Senhor? Eu tenho ansiosamente esperado que o Senhor volte? Ou eu estou tão misturado ainda com esse mundo que eu não quero que Ele volte agora, porque se Ele voltar agora, pelo que eu conheço da palavra do Senhor, eu vou ficar, né? Então essa é a grande dificuldade, irmãos, que nós temos e nós precisamos ver que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, sabe? Ele deu essa graça para nós, então essa graça é nossa. Agora nós precisamos tomar posse. Porque nós temos um inimigo incessantemente que está querendo tirar essa graça do nosso coração. Incessantemente ele vem com todo o gás para querer arrancar do nosso coração essa dádiva que Deus nos deu, né? Então nós precisamos compreender, irmãos, que amor é esse, né? E aí nós precisamos ver como é que o Senhor fez. Como é que Ele fez? Né? Nós temos um texto lá no Antigo Testamento que traz assim muito claramente como que Jesus nos atraiu, como que Jesus fez para nos atrair para Ele mesmo. Vai para Oséias. Oséias, capítulo de número... Oséias, profeta menor, né? Daniel, Oséias. Oséias, capítulo 11. A partir do verso 1. Oséias 11, 1. Nos fala assim a palavra do Senhor. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei-o o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, tanto mais se ia da minha presença. Sacrificava a Baalins e queimava incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que era eu que os salvava. E aqui então nós podemos ver o Senhor falando do povo que Ele tirou lá do Egito, com mão poderosa. Ele chamou lá do Egito, quando Ele amou o Israel, e chamou ele como se fosse seu filho. Abriu aquele mar vermelho, fez aquele povo passar, mas o que acontecia? Quanto mais ele se apresentava para aquele povo, quanto mais ele mostrava o maná caindo do céu, alimentando eles, quanto mais saía água da rocha, quanto mais o Senhor fazia, mais aquele povo se ia da presença do Senhor.
Irmãos, e se nós olhar para hoje, para as nossas vidas, não é diferente. Nós precisamos considerar essas coisas que aconteceu lá, não é diferente de hoje, porque nós muitas vezes temos ouvido a palavra do Senhor, mas nós temos fugido do Senhor. Nós não queremos largar a nossa vida graciosa, a nossa vida preciosa aqui, por aquilo que o Senhor quer de nós. Isso é um posicionamento, irmãos, que o Senhor deseja que nós façamos, né? Por quê? Porque Ele nos amou e entregou o Seu Filho, né? Mas veja o que o Senhor fez para nós aqui a partir do verso 4. Eu atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhe de comer. É isso que o Senhor Jesus fez, irmãos. Ele nos atraiu com cordas humanas, com laços de amor, Ele nos atraiu naquela cruz. Quando Ele fala, por isso que lá em João 12:32, Ele diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, né? Então Ele atraiu cada um de nós, o que? Com laços de amor, sabe? Ele nos atraiu. Ele é aquele que nos deu fé, né? Porque se o Senhor não tivesse encontrado nós estaríamos no nosso pecado, continuaríamos com a nossa vida e estava tudo normal. Mas graças a Deus, um dia a luz brilhou, o Senhor se revelou, e agora nós aceitamos. Porque nós aceitamos porque nós estamos aqui, que se nós não tivéssemos aceitado, irmãos, nós não estaríamos aqui. Então o Cristo conquistou o nosso coração. Agora, o que resta será que nós queremos que o Senhor conquiste a nossa alma? Porque Ele conquistou o nosso coração. Agora Ele precisa conquistar a nossa alma. E para conquistar a nossa alma, irmão, nós precisamos permitir o Senhor entrar no nosso coração. Nós não podemos deixar Ele pelo lado de fora, não, irmãos. Ele tem que entrar para que o Espírito Santo tire de nós, sabe? Então, como nós precisamos olhar para aquele texto, ver de que grande amor nos tem concedido o Pai, né? A ponto de sermos chamados filhos de Deus, né? Então isso precisa começar a ver o que o Senhor fez, para nós, né? Para que então isso comece a transformar as nossas vidas, né? Mas nós temos mais um verso também lá no Novo Testamento. Os irmãos vão andar muito pela palavra hoje, vamos aprender a folhear bastante a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, também é um texto bem conhecido, e se nós juntarmos esses dois textos, Oséias, capítulo 11, verso 4, com 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, vai fechar muito claramente aquilo que o Senhor tem falado conosco, aquilo que o Senhor tem trazido para os nossos corações, sabe? Então aqui em 2 Coríntios ele fala assim no verso 14: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, o morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos amarra, o amor de Cristo ele nos amarra, que se um morreu por todos, logo todos nós morremos. Então esse amor foi do nosso Senhor Jesus. Deus amou e enviou o seu Filho. O seu Filho nos atraiu com laços de amor, sabe? Ele foi, e aqui ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, nos amarra, nos ganhou, né? Porque se um morreu, logo todos nós morremos, porque todos nós estávamos lá na cruz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele que atraiu, foi Ele que atraiu cada um de nós. Então, irmãos, esse amor é muito precioso. Se nós olharmos os textos que vai falar
que Cristo nos crucificou, tem muitos textos que provam que nós estávamos lá, Romanos 6, Gálatas 2:20, quase todas as epístolas, nós vamos poder ver o amor do Senhor e nos atraindo. Agora, o que o Senhor quer é uma resposta nossa, né? Então, esse texto ele segue ainda dizendo assim, no verso 15: e ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então ele morreu por todos, toda a humanidade. É por isso que naquele grande dia ninguém vai poder dizer assim: ah, Senhor, o Senhor não fez nada por mim. Não, ele atraiu todos. Agora, quem é que vive? É aqueles que crêem. Porque enquanto nós não cremos, nós estamos mortos. Mas ele diz aqui, e ele morreu por todo, para que os que vivem. Então só vai viver aquele que crê. Aquele que creu, recebeu vida. E eu penso que todos nós aqui cremos no Senhor, porque todos nós recebemos vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e recebemos vida, né? Então nós somos filhos de Deus, passamos a ser filhos. Agora o Senhor não quer uma igreja de bebês espiritual. Não, irmãos, o Senhor quer uma igreja de homens e mulheres que não temam, porque o poder que Ele deu para nós é muito maior do que qualquer coisa desse mundo. Ele não nos deu espírito de covardia, Ele nos deu espírito de poder. Para quê, irmãos? Para vencer as dificuldades, para entregar-se para o Senhor, para estar aos pés dEle, para lutar, para evangelizar, para não temer as pessoas, para não temer o diabo que é o nosso adversário. Mas ele não nos autoriza a lutar contra o diabo, porque o diabo já foi vencido pelo nosso Senhor. Ele nos ensina a resistir ao diabo. E como que nós resistimos ao diabo, irmãos? Como um crucificado, como aqueles que estão mortos, como aqueles que estão escondidos em Cristo Jesus. Essa é a beleza da nossa vida e é o poder que o Senhor tem nos dado, sabe? Que o Senhor nos ajude, irmãos, a ver esses textos com muito mais clareza, né? Mas o verso 16 fala assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Então, irmãos, quando nós não conhecíamos o Senhor, era um posicionamento. Agora nós conhecemos o Senhor e não podemos continuar conhecendo Ele da mesma forma que nós estávamos ano passado, por exemplo. Vamos colocar um tempinho pouco aí. Será que hoje nós estamos conhecendo o Senhor igual a um ano atrás? Daí nós não avançamos nada em Cristo. Daí nós estamos do mesmo jeito, muitas vezes regredindo ainda, sabe? Então nós precisamos avançar no Senhor. E aí ele diz assim no verso 17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. As coisas antigas, nós precisamos compreender, irmãos, que depois que nós nascemos de novo, irmão, depois que nós cremos no Senhor, aquelas coisas que nós fazíamos antigamente não deve ser mais. Por quê? Porque nós fomos tirados dessa escravidão do pecado. Nós somos uma nova criação de Deus e Ele está edificando agora as nossas vidas dia após dia, momento após momento, sabe? Para que a vida de Cristo possa ser manifestado para a glória dele, né? Então esse texto traz muita alegria para o nosso coração, para que nós possamos ver que amor é esse, que amor é esse que nos atraiu, que amor é esse que vive dentro de nós,
né? É por isso que a correspondência nossa, depois que nós cremos no Senhor, é tão preciosa que não precisamos ir lá, mas lá em João capítulo 14, verso 23, ele diz assim: se alguém me ama, né? Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Sabe? Então, que precioso isso. Agora, aquele que me ama, né? E eu quero trazer, eu só não vou poder dar o endereço para os irmãos, mas nós só amamos ele porque ele nos amou primeiro. Foi ele que nos amou primeiro. Foi ele que derramou o seu amor no nosso coração. Só aí sim nós podemos amar. Se nós amamos, nós guardamos. Se nós amamos o Senhor, nós damos prioridade para Ele. Se nós amamos o Senhor, o anelo da nossa vida é o Senhor, e não coisas. Não muitas vezes, quantas vezes nós deixamos, irmãos, de congregar, de estar junto com os irmãos, porque nós precisamos compreender uma coisa, que quando o Senhor reúne a sua igreja, é porque Ele quer edificar a sua igreja. Ele quer edificar. Ele quer usar a igreja para que a igreja se edifique, né? Então Ele quer usar um ou outro, mas quantas vezes nós temos deixado por tão pouco de se reunir? Por causa de um passeio, por causa de uma birra, né? Então nós temos impedido o caminhar do Senhor em nós por causa de tão pouca coisa, né? E sabendo que o Senhor já fez tanto por nós, né? Mas tem mais um texto ainda para ajustar um pouquinho mais a nossa vida, lá em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 1. Nos diz assim a palavra de Deus: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós fomos justificados. Fomos justificados pela fé, né? E o verso 12 fala assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E agora eu quero pular para o verso 5, dizendo assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. E aqui eu quero chamar a atenção, irmão. Por que nós podemos amar o Senhor? É porque Ele nos amou primeiro, e por causa que o amor dele foi derramado. Você não recebeu o amor de Deus como um conta-gota, não, irmão. Você recebeu derramado em seu coração, sabe? Então esse texto precisa fazer algo em nós. Ora, verso 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E aí nós vimos lá no verso 3 de 1 João, no verso 1 João 3, verso 3, que diz assim: assim mesmo se purifique quem tem esta esperança. Qual é a esperança? De vermos o Senhor como Ele é. E aqui diz assim: ora, a esperança de nós ver o Senhor não vai tirar o foco nosso. Por que não vai tirar o foco nosso? Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração, né? E aí ele segue dizendo assim no verso 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas poderá ser que pelo bom alguém se anime e morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco,
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí ele diz assim, quando nós éramos fracos, ele morreu, quando nós ainda éramos pecadores. Agora o verso 9 diz assim, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais agora, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós só seremos salvos, irmão. E essa salvação é o quê? Essa salvação é nós vermos Ele como Ele é. É somente através da sua vida. É a vida de Cristo sendo manifestada em nós. Para que nós possamos então experimentar, irmãos, todo esse amor do Senhor. Né? Então, há algumas regras do Senhor para nós. Né? Como diz a palavra do Senhor lá em Isaías, né? Se eu não me engano é 28, 10, diz assim, porque a palavra de Deus é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então nós nunca vamos poder pegar todo o pensamento do Senhor em um texto, em um livro só. Por isso que nós precisamos conhecer toda a Bíblia. Né? Por isso que nós temos que pegar um texto aqui. Esse texto ele vai, a explicação dele às vezes não está aqui, está lá no Velho Testamento. Então por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Evangelho de João, e esse nós precisamos ir lá para olhar, Evangelho de João capítulo 7. Falei que hoje nós vamos ver bastante, andar bastante pela palavra do Senhor, e eu acho que isso é precioso para nós, irmãos, para nós compreender, conhecer, né? Aqui, Evangelho de João, capítulo 7, verso 37. Ele nos diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, né? E aqui nós podemos trazer a nossa memória, eu acho que a nossa memória vai direto para aquele texto lá de Mateus capítulo 11, né? Que o Senhor disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, mas sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Então ele fala, quem tem sede, vem a mim e beba. Mas ele diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Agora, por que, irmãos, que esse rio de águas vivas vai fluir do nosso coração, do nosso interior, vai fluir para o mundo, vai fluir para as pessoas que estão ao nosso redor? Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração. É só por isso. Então aqui ele diz assim: quando o amor de Deus foi derramado em nosso coração, é sinal que nós cremos, é sinal que nós recebemos o Espírito Santo, e então o Espírito Santo vai fazer com que esse amor nosso transborde como um rio para as pessoas que estão à nossa volta, para o mundo que necessita, para aquelas pessoas que estão mortos nos seus pecados e seus delitos, porque o objetivo nosso de estarmos aqui ainda, irmão, é de Cristo ser formado em nós, e ao mesmo tempo é testemunho que nós precisamos dar, tirar as pessoas do mundo, tirar as pessoas do mundo que estão perdidas, que não creram ainda, que se elas morrerem nessa condição, elas vão para o inferno, porque nós vimos lá, quem crê, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o mundo, Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está
condenado. Então você não precisa fazer, as pessoas do mundo não precisam fazer esforço nenhum para ir para o inferno. Elas já estão, e nós estávamos nesse mesmo ritmo, rumo ao inferno. Mas a graça do Senhor nos alcançou. E a graça do Senhor nos tirou Ele nos tirou do mundo para a igreja. E nos colocou e nos deu o seu Filho para que por Ele nós pudéssemos viver. Agora, Ele tem uma tarefa para nós. E essa tarefa é buscar aqueles que Ele tem nesse mundo. Assim como o Senhor usou outros irmãos lá do passado para buscar nós, que a palavra precisa vir, Ele poderia mandar um anjo? Poderia. Mas anjo não pode dar testemunho de vida. Porque anjo não conhece o bem e o mal. Nós conhecemos. Nós fomos tirados do pecado. Então nós podemos dar um testemunho muito claro para as pessoas lá fora. Ó, há um Deus que cura. Há um Deus que te liberta. Porque como Ele me libertou a mim, Ele vai libertar você. Né? Então, como nós precisamos aprender que o nosso objetivo aqui é testemunho para as pessoas, o amor de Deus vai fazer com que nós testemunhemos, né? Então esse texto aqui, quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O verso 39 diz assim, e isto ele dizia com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? Então, como nós precisamos saber que nós temos o Espírito Santo e esse Espírito precisa jorrar. E ele vai jorrar para onde, irmãos? Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós estamos de firme, adequado diante dele. Há um testemunho, as pessoas vão ver algo em nós diferente, para que nós possamos realmente ser transformados para a glória do Senhor. Agora eu gostaria, então nós vimos até agora, então irmãos, o que o Senhor fez por nós, o amor dele, como que Jesus nos atraiu, como que Jesus... Agora vamos ver um pouquinho o que nós precisamos fazer para que essa vida realmente transforme as nossas vidas. Aí nós temos que voltar lá para a 1 João, no texto inicial nosso, 1 João capítulo 3, para nós seguirmos em frente. 1 João capítulo 3, verso 3, diz assim: e assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabemos também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então aqui nós precisamos compreender que agora entrou a nossa parte. Assim mesmo se purifica quem tem esta esperança. Qual é a esperança, irmãos? O verso 2 vai falar, no final do verso 2, mas vamos ler todo ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Então a nossa esperança deve ser essa, irmãos, de ver o Senhor. Hoje nós contemplamos Ele. Hoje nós sentimos Ele no nosso coração pela fé. Nós não podemos ver o Senhor, porque tudo aquilo que você constata não é fé. Agora, fé é aquilo que você crê que existe. Por quê? Crê que existe por quê, irmãos? Porque Deus falou. Né? Deus falou. Né? Então, se um cientista, os cientistas estão empenhados em provar que Deus existe. Né? O universo foi formado pelo Big Bang.
E nós recebemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E agora? Né? E agora? Quem que nós vamos? Vamos constatar ou vamos crer? A fé precisa ser. E não se preocupe, porque a fé não é sua, não. A fé é de Deus. É Ele quem te dá fé para você crer. Que lá em Efésios fala isso, que a fé é um dom de Deus, né? Para as nossas vidas. Então, olhando para esse texto, a si mesmo se purifique quem tem essa esperança, né? Agora volte aí um pouquinho para Hebreus, um pouco para trás aí, irmãos. Hebreus capítulo de número 12. Hebreus capítulo 12, verso 14. Que nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então esse verso é muito sério, irmãos. Seguir a paz, né? O mundo está buscando uma paz hoje, né? Nós vamos ter eleição daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho nós vamos ter eleição. E tem muito candidato falando que vai trazer a paz. Tem muitos irmãos, pessoas correndo atrás de homens para buscar paz. Mas a paz só tem um que pode nos dar, é Cristo Jesus. Porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. A paz é uma pessoa. Nós podemos estar enfrentando a maior dificuldade, irmão, mas se nós temos Cristo, o nosso coração está tranquilo. O nosso coração está seguro, tranquilo, né? Por mais que esteja caindo o mundo na nossa cabeça, mas se nós tiver paz no nosso coração, estamos tranquilos. E a paz é só Cristo. Então ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós não nos santificarmos, irmãos, nós não vamos ver o Senhor, sabe? Porque lembra lá de Mateus capítulo 7, quando o Senhor mesmo diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos naqueles dias vão dizer: ó, por acaso nós não fizemos muitas maravilhas no teu nome, não expelimos demônios, não fizemos muitas maravilhas? Ele vai dizer assim: apartai de mim, vós que praticais iniquidade, nunca vos conheci. Sabe, irmão, por que o Senhor nunca conheceu? Porque aquela pessoa nunca se santificou. E santificar é o que, irmão? É o ato de se tornar santo, né? Então é o ato de entregar tudo para o Senhor. Então nós temos que aprender que todos os dias nós precisamos nos consagrar ao Senhor, sabe? No nosso devocional, na nossa leitura bíblica diária, é onde nós vamos nos alimentar, como nós alimentamos o nosso corpo físico, né? Todos os dias nós precisamos alimentar ele. E o nosso espírito precisa ser alimentado. Então nós vamos nos alimentar, nós vamos nos entregar todos os dias pela manhã ou à tarde, assim como o Senhor conduzir cada um de nós. Mas nós precisamos todos os dias ter o nosso devocional diante do Senhor, que é leitura da palavra e oração. Leitura da palavra e a oração. Isso aí precisa ser algo cotidiano para nós nos fortalecermos. E quando a igreja se reúne, aí é que nós temos que estar mesmo, irmão. Por quê? Porque é aí que o Senhor vai se manifestar. No quarto fechado, quando nós estamos ali no nosso quarto fechado, nós estamos como Maria, aquietada aos pés do Senhor, recebendo tudo dele, para que quando nós nos reunimos, nós poder ter o espírito de Marta, servindo a igreja, servindo ao Senhor de forma adequada, né? Porque se nós servir a igreja sem estar aos pés do Senhor, nós vamos servir com reclamação. Nós vamos fazer as coisas para o Senhor na carne. E se nós fizermos as coisas na carne, não agradamos o Senhor,
sabe? Então nós precisamos desse posicionamento. Então a santificação é isso, é eu ter o meu devocional diário com o Senhor. Porque tem muitos cristãos, irmãos, para a vergonha nossa, muitos cristãos que têm intimidade com a Bíblia, abrem a Bíblia só no culto. E aí esse cristão pode ter certeza que ele vem uma vez por semana só. Ele abre a palavra do Senhor. Ah, irmão, mas eu estou lá no meu dia, no corre-corre do meu dia, mas eu estou ouvindo pregação, eu boto lá o fone de ouvido e estou ouvindo pregação. Mas, irmãos, não é a mesma coisa. Quando você abre a palavra, que você ora, Senhor, revela, Senhor, fala o meu coração, nesse texto, Senhor, que eu não, sabe, é você com Deus. Quando você está ali, você está trabalhando. É a mesma coisa, irmãos, eu vou fazer um propósito com o Senhor aqui, eu vou fazer um jejum durante uma semana com o Senhor, eu não vou me alimentar 2 dias dessa semana, eu vou ficar sem comer, mas a minha vida continua normal, eu vou para o meu trabalho, eu não penso no Senhor durante o dia, eu só naquela hora de comer, que me dá aquela fome terrível, mas eu estou resistindo ali, mas não tenho nem comunhão com o Senhor. O jejum é eu me abster do alimento físico para buscar o alimento espiritual, sabe? Esse é o verdadeiro jejum, é eu não me alimentar o meu corpo por causa que eu estou tão empolgado aqui com o Senhor, que eu tenho comunhão com Ele, então eu quero é o Senhor, porque a Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, irmãos, santificação é isso, é nós entregando tudo para o Senhor, é nós dizendo assim, Senhor, esse dia eu quero estar debaixo da Tua soberania. Se eu tocar a mão nesse dia, Senhor, eu vou estragar ele, Senhor. Sabe, então é o ato de eu todos os dias estar ali, porque a Bíblia diz assim, que nós devemos, lá em Lucas 9, ele diz assim que, agora fugiu, se alguém quer vir a mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, irmãos, é no nosso devocional que nós vamos entregar, nós vamos tomar a cruz. Senhor, esse dia eu tenho uma decisão tão importante, Senhor, mas eu não quero tomar sem a sua permissão. Senhor, eu vou esperar até o último, até o Senhor falar o meu coração, mas eu não quero tomar essa posição. Isso é tomar a cruz. Senhor, eu tenho uma conversa hoje com um funcionário ou com o meu patrão, Senhor, e eu não quero falar aquilo que o Senhor não quer, e eu quero entregar para o Senhor essa conversa que eu vou ter. Sabe, esse posicionamento que nós precisamos ter, porque na verdade, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor, Ele nos comprou com precioso sangue do seu Filho, então nós pertencemos a Ele, né? Então a santificação, irmãos, é isso. Então esse verso 14, ele é muito importante, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O verso 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então o Senhor disse que no nosso coração não pode ficar nenhuma raiz de amargura, porque se essa raiz de amargura ficar ali, ela vai crescer e ela vai contaminar muitos outros que estão ao nosso redor. Há uma amargura, irmãos. Então isso é algo muito sério. E aí ele diz assim no verso 16: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas
o tivesse buscado. Né? Então aqui fala algo muito precioso para nós. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura, a porção dobrada que ele tinha das bênçãos do Senhor, ele vendeu por um prato de lentilha, né? E nós muitas vezes, e a Bíblia, nós lemos lá o texto, grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos filhos. Agora, muitas vezes, irmãos, nós, confessando que somos filhos, nós temos amado mais o mundo do que ao Senhor. Então, isso é algo para nós olhar. Porque muitas vezes nós estamos trocando o Senhor por um passeio, nós estamos trocando o Senhor por coisas que há nesse mundo. E o Senhor Ele não vai negociar conosco não, irmãos. Nós temos que entregar tudo para Ele, né? Para nós andar para o final, já terminando, Efésios capítulo 4. Verso 1 diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então aqui esse texto nós precisamos compreender ele, irmão. Será que nós somos prisioneiros de Cristo? Será que nós nos consideramos como prisioneiro de Cristo? Se nós somos prisioneiros dele, irmão, nós devemos buscar toda a orientação dele. Toda a nossa vida precisa estar pautada naquilo que o Senhor quer. Porque nós somos dele, somos prisioneiros dele. E para nós, se nós somos prisioneiros dele, não tem dizer não, Senhor. É sim, Senhor. Então tudo aquilo que ele traz para nós, nós precisamos. E aí diz assim: se nós somos prisioneiros, nós devemos andar de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Qual é a vocação a que nós fomos chamados, irmãos? Filhos. Para que um dia nós sejamos semelhantes a Ele. Então essa é a vocação de cada um de nós. Filhos maduros, filhos que possam ver, filhos que possam ver Cristo da forma com que Ele é, porque nós seremos semelhantes a Ele. Então aí chama a atenção nossa como que nós estamos andando, né? E o texto diz como que nós estamos andando, né? Como nós estamos andando no verso 2? Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, né? Então isso aqui são atributos de Cristo, que já foi derramado em nosso coração, porque nós somos prisioneiros dele e nós estamos andando da forma com que nós fomos chamados. Então, se nós realmente estamos andando da forma que nós somos chamados, então nós somos humildes, porque a humildade de Cristo foi depositada em nosso coração, né? Porque a mansidão de Cristo já faz parte da nossa vida, né? A longanimidade, né, também. E aí, com todos esses atributos, aí nós podemos suportar uns aos outros, né? E aí ele diz assim, no verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito na paz, no vínculo da paz. Sabe? Então, nós devemos nos esforçar. Por que nós devemos nos esforçar, irmãos? Porque na nossa Assembleia nós somos um grupo pequeno, né? Mas se nós olhar que cada mente, cada pessoa que tem seus gostos, suas vontades, mas o caminhar nosso é que os gostos de cada um vai combinando, vai chegando para que nós tenhamos a mesma mente de Cristo. Então no caminhar nosso vai ter um foco só, Cristo Jesus.
Mas enquanto nós estamos caminhando, se nós temos muitas, e nós precisamos nos esforçar para que nós possamos manter a unidade do Espírito, sabe? Porque o Espírito que está em mim está em cada um de nós. Então por isso que a Bíblia diz que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Porque eu olho para a Jussiara, o Espírito Santo está nela. O Espírito Santo está conduzindo ela, então eu tenho que considerar ela superior a mim, porque o Espírito está ali. Então eu vou me esforçar, ela pode vir até falar, você, nós precisamos fazer algo. Vamos buscar a mente do Senhor. Então nós vamos ensinando, nós vamos nos esforçando, porque senão nós vamos botar o pé na parede. Por que há tanta divisão hoje, irmãos, nas congregações? Por causa que eles não querem saber de se sujeitar, eles querem, afinal de contas, eu ainda consigo puxar metade desse grupo para mim e a outra metade fica lá com a Jussiara. Então a Jussiara segue o caminho dela com os irmãos que gostam dela, que querem ela, e eu vou pegar os outros e vou para outro lugar. Irmãos, isso é divisão no corpo de Cristo. Isso entristece o coração do Senhor. Porque o Senhor pagou um alto preço para nós termos essa comunhão perfeita. Por isso que nós precisamos nos esforçar. Esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí o verso 4 diz assim: há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está no meio de todos e está em todos. Então esse é a beleza nossa, irmão. Isso é o que o Senhor está fazendo conosco. Então nós precisamos nos esforçar, porque há um só corpo, onde todos nós fomos colocados, para que não haja divisão, né? Vamos olhar a Bíblia lá em 1 Coríntios 12, vai falar que o nosso corpo físico representa muito bem o corpo espiritual do Senhor, aonde Cristo é o cabeça, nós somos os membros desse corpo, aonde todos os comandos que nós precisamos tem que vir do cabeça, que é Cristo Jesus. Então se nós começarmos a pensar, nós vamos dividir esse corpo de Cristo, né? A mesma coisa que nós dividíssemos uma mão quer ir para a direita, a outra quer ir para a esquerda, e aí não há mais comunhão com as duas. Como que vai fazer, irmãos? Assim é o corpo de Cristo. Nós estamos unidos num só corpo, numa só esperança. E qual é a esperança? Todos nós. A Bíblia diz que não é para ficar nenhum para trás. É por isso que aqueles que estão lá na frente, eles não devem eles não devem continuar seguindo e nem olhar para trás. Se eles estão lá na frente, já ganharam um pouquinho mais de Cristo, eles devem ser aqueles que vêm lá atrás para ajudar aqueles que estão andando bem devagar, sabe? Então nós somos... para quê? Para que todos nós cheguemos à plenitude de Cristo, para a glória do Senhor. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, que o Senhor cada dia ganhe mais o nosso coração e que nós possamos ver o amor de Cristo, o amor de Deus, sabe? Ver de que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus, sabe? Então isso precisa impactar o nosso coração. Isso precisa chocar nós e precisa levar nós com a boca no pó, dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós precisamos muito da misericórdia dele, porque o nosso coração é duro, nosso coração, né, precisa da graça, da visitação do Espírito para transformar as nossas vidas.